Acho que as lições não chegaram ainda, né, irmãos? Mas nós já vamos abrir o texto que serve de base para o nosso estudo hoje. Nós iniciamos há 2 domingos. O José Maria começou, né, os estudos, já está chegando ali, dessa lição, né, da Palavra Viva, Caminhos Missionários da Igreja, e que se encontram no livro de Atos. Nós vamos, então, proceder a essa lição, lembrando aos irmãos que não foi possível conseguir o exemplar do aluno. Não é isso mesmo, Zé Maria? Todos os exemplares são direcionados ao estudo do professor. Mas nós vamos fazer o possível para que a compreensão, né, seja efetivada com a graça do Senhor e aquilo que Ele preparou para que nós viéssemos a aprender seja realmente alcançado, né? Então, os irmãos estarão recebendo, é a lição de número 3, né? Vou aguardar aí um pouquinho, está no livro de Atos, também no capítulo 3. Pronto, Zé Maria? Irmãos, nós estaremos estudando. Então, a classe tem a oportunidade de participar, né? E é o nosso desejo que cada um participe, pergunte, que coloque, né, aquilo, a sua compreensão, a sua dúvida, aquilo que pudermos, nós vamos esclarecer à luz da palavra do Senhor, e o que não tiver no nosso alcance, nós recorremos depois. Eu só queria ver, Zé Maria, se encontrava um outro microfone, porque quando os irmãos forem participar, eu peço que aguarde um minutinho para que nós possamos encaminhar o microfone de forma que fique, né, tudo de forma acertada. Irmãos, é muito bom estarmos aprendendo, não tem coisa melhor. Esse momento, ele é incomparável, ele é insubstituível, né? E eu me alegro muito em estar aqui com os irmãos. Alegro-me também com aqueles que estiverem do outro lado, virtualmente também nos acompanhando, e que volta e meia fala assim, olha, aquele dia o Senhor me tocou com aquela palavra. Então, isso é muito bom. E nós cumprimentamos a todos, a vocês aqui, aos que estão também lá na telinha nos acompanhando. Irmãos, vamos, então, fazer a leitura do texto básico que se encontra em Atos, no capítulo 3, os versículos 11 até o verso 20. Atos 3... 11 até o versículo 26, aliás. Sueli, você pode fazer essa leitura para nós? Fazendo um favor? Do 11 ao 26. Chega mais perto de vocês aqui, né? Só um minutinho, irmãos. Deu certo. De Pedro no templo. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vós concedessem um homicida.
Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também a vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara, por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Disse na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós vamos manter a Bíblia aberta neste capítulo, né? Nós ainda voltaremos aos versículos iniciais, embora, né, aqui no nosso texto, nossa lição, nós temos esses versículos, né? É uma lição maravilhosa. Zé Maria iniciou ela, mostrou o entusiasmo, né? Nós ficamos muito entusiasmados com essa lição. Sentimos que Deus tem conduzido em todos os detalhes, cada momento nosso como igreja, nos ensinando, nos fortificando, nos advertindo. E essa lição, né, eu tenho uma paixão muito especial, porque quando eu ganho um livro sobre missões, sobre um missionário, ou vejo algo sobre missões, toca muito no meu coração. Meu coração chega a ficar palpitante. E quando Zé Maria me falou que nós teríamos essa lição, eu fiquei muito entusiasmada. E hoje, nessa lição número 3, nós estaremos, então, procedendo um estudo intitulado Missão no Dia a Dia da Igreja. E traz aqui esse texto, mas antes, eu creio que nós precisamos compreender, ou melhor, responder duas questões. Qual é a missão da igreja? Compreendendo ela em todo o seu contexto. Qual é a missão da igreja? Ou melhor, podemos até complementar ou fazer uma outra. Qual é a natureza da igreja? E eu acho muito bom, nós temos muitas pessoas aqui que podem nos ajudar. E eu vou até pedir ao pastor João que nos dê uma primeira resposta, pastor. Qual é a missão da igreja? Qual é a natureza da igreja? Onde está o nosso microfone? Com quem está? Zé Maria, com quem você deixou? Desculpa aí, pastor. Bom dia, irmãos. Bom dia. Pois bem, quando fala a respeito da missão da igreja, muita coisa maravilhosa pode se dizer em torno de tudo isso. Mas eu costumo fazer uma distinção, fazendo uma outra pergunta antes. Qual é o fim último da igreja? O fim último de todas as coisas que Deus criou? Qual o fim último? Porque Deus criou a igreja, porque Deus criou todas as coisas. A resposta é para a glória dele mesmo.
Agora, qual é o fim, a missão, não é isso? Missão dia a dia da igreja. Qual é a missão primordial da igreja? Em torno de tanta coisa, né, que se pode fazer. Houve até uma época em que a igreja estava indo para o lado social apenas, e então, evangelho social, né, Zé Maria? Evangelho social. Houve um homem, até foi professor do seminário, chamado Ricardo Scholl. Este homem deu muita ênfase ao evangelho social, mas o evangelho é integral. Então, tem muita coisa. Mas qual é a missão primordial da igreja? Então, é levar almas a Cristo. Quer dizer, a evangelização. Então, nós aí já temos uma síntese e pergunta aos irmãos, temos alguma coisa a mais a falar para que nós possamos, assim, compreender em toda a complexidade o que seja a missão da igreja? Os irmãos querem participar? E nós somos, assim, muito tendenciosos a quando falamos em missão, nós achamos que é enviar alguém, né? Então, às vezes às vezes até não gostamos muito quando fala que vai enviar alguém, porque envolve dinheiro e começa a pedir a contribuição dos irmãos, a solicitar os irmãos a que participem, porque tem que haver envolvimento, né? E aí nós começamos, assim, creio eu, que fruto mesmo da nossa carne, a fazer um desvirtuamento do que seja a missão da igreja, né? E aí envolve, então, o que nós falamos que poderíamos acrescentar, quase que trocando as palavras a essa pergunta, ou mesmo completando-a sobre a natureza da igreja. E creio eu que nós poderíamos definir que a natureza da igreja é essencialmente missionária. Não tem jeito de ser igreja. Ele diz que a igreja é missão. Ricardo Mota disse, a igreja é missão. Isso, né, muito bem lembrado. E lembro também do pastor Jonas, né, quando a gente falava assim, pastor Jonas, o segundo domingo vai ser o culto missionário. Aí ele fala, mas todo culto tem que ser missionário. Não pode ser só o domingo, todo culto tem que ser missionário, nós temos que trocar, né? Então, a natureza da igreja é essencialmente missionária. E lá em 1 Pedro, não é, que nós temos 2, verso 9, descreve assim de uma maneira bonita e que agrada o nosso coração, mas também nos chama ao compromisso. O que é que esse versículo fala? Muitos de nós sabemos ele de cor, né? Quem sabe ou quem quer abrir em 1 Pedro 2:9 e ler para nós o que diz Pedro, que é, né, o nosso ator aqui hoje, através do Espírito Santo do Senhor nos ensinando. Versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Então, aí está nos descrevendo. Assim é a igreja, assim é você que está sentado aí, cada um de nós, ao sairmos aqui das portas desta igreja, ao chegarmos na nossa casa, no nosso serviço, no nosso bairro, aqui dentro de Uberlândia, onde Deus nos coloca. Nós somos esse povo escolhido, nação santa, de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. Então, aí nós já entendemos qual é a missão. Mas e agora? A missão no dia a dia. Como nós somos essencialmente missionários. Mas como exercer a missão no dia a dia? E eu pergunto aos irmãos, como os irmãos têm experimentado esse exercício no dia a dia? Como tem sido a sua vida como missionário, como missionária do Senhor no dia a dia? Como, irmãos?
Eu gostaria assim, até como testemunho, porque quando a gente fala em missão, nós temos que estar no dia a dia procurando fazer o melhor. Então, eu trabalho no RH da Câmara e aconteceu um episódio que depois eu louvei a Deus por ter me abençoado, porque nós mesmos não conseguimos fazer nada de bom. E eu trabalho no RH e chegou uma assessora de um vereador, ela já havia saído há muito tempo, pedindo uma contagem de tempo. E ali ela estava emocionada porque havia perdido o marido há pouco tempo. E além minha obrigação como servidor público de atendê-la bem, eu dei um apoio para ela, abracei, dei uma palavra de ânimo para ela. E tinha uma moça loira do lado dela que eu não conhecia, era a filha dela. Ela me apresentou e tudo. E pouco tempo agora está vindo o casal na igreja, é a filha. Aí eu pude abraçá-la e com alegria eu disse, Senhor, obrigada, porque com o Senhor eu pude atendê-la bem. Então foi como um testemunho, porque ela chegou aqui e me viu. Imagine se eu tivesse atendido mal, se eu não tivesse dado um abraço, apoiado essa família. Então eu fiquei feliz, porque eu não pude envergonhar diante dela, nem do Senhor, de ter atendido bem. Então é no dia a dia mesmo, é as coisas, é lavar os pés, como Jesus ensinou. Nós vamos estar fazendo missões também. Fala, Zé Maria. Eu ia falar sobre isso mesmo. Na verdade, sobre isso que eu digo, são as oportunidades. Aproveitar oportunidades, né? Esse é um exemplo claro. Eu já ia falar sobre isso, né? Você perguntou o que a gente deve fazer? Deve aproveitar as oportunidades. O texto lido aí fala sobre isso, né? Aproveitando a qualquer oportunidade que aparece, né? E aparece, Deus coloca as oportunidades para nós e nós não podemos desperdiçá-las. No momento certo, saber identificar as oportunidades que Deus nos dá para fazer a missão dia a dia, né? Com os nossos amigos, no nosso trabalho, enfim. Isso que a irmã disse é um exemplo claro disso, né? Verdade. Então, no nosso serviço, no bairro onde nós moramos, com os filhos que nós temos, hoje, enquanto o pastor Honório fazia o batizado, né, da Sofia, ele disse, os nossos filhos são nossos discípulos. Os nossos filhos são nossos discípulos. Desde pequenininhos e até quando estiverem velhos, eles são os nossos discípulos. Deus os confiou às nossas mãos. E depois não são só eles, não. São os nossos netos, os nossos bisnetos, para aqueles que já têm a graça de tê-los, né? E eu peço a Deus, né? Se a gente pode pedir. E eu ainda peço bisnetos, né? Ganhei uma netinha e peço bisnetos também. E sinto que são e serão sempre meus discípulos, meus colegas de trabalho. E nós temos que entender que Deus nos coloca no lugar onde nos coloca, o dia em que Ele nos coloca, do jeito que nos coloca, para o fim que Ele quer, na hora que Ele quiser e como Ele quiser. E aí, irmãos, nós temos que lembrar de princípios muito importantes que o Senhor nos ensinou. Que nós poderíamos dizer que, sem amor, serviço e obediência, não tem como fazer missão. Fazer missão envolve amor, serviço e obediência. Envolve as três coisas. E às vezes, né, lembrando de vocês, Maria lecionando domingo passado, tem hora que às vezes você não consegue, no momento, fazer muito com amor, mas faça por servir e por obedecer. E depois o Senhor revela que precisa ser amor. Né? Se alguém te pede algo que é difícil, porque fazer missão tem hora que envolve coisas que nós temos que renunciar o nosso eu. Envolve coisas que nós achamos que é até absurdo, né? E cada um de nós temos uma experiência assim a contar. Um certo dia, ano passado, uma colega chegou até mim com uma coisa daquelas assim absurdas, assim que você vê que a pessoa está te explorando. E aquele primeiro impulso que veio dentro de mim foi falar não. Isso é uma exploração comigo, né? Eu vou dizer não. Mas naquela hora, a gente sente que
Eu sempre busco que, de manhã, quando eu estou tomando meu banho, que o Senhor me limpe de tudo que não vem dEle, que o Senhor me revista da graça dEle, da unção do Espírito Santo, e nós sabemos que nessa hora o Espírito Santo fala. E eu senti, né, o Espírito Santo falando comigo. Se ela tivesse pedindo isso para Jesus, Jesus faria. Aí eu falei, eu vou fazer também, né? Aí eu vou fazer. E me falei, tudo bem, né? E ainda tive que ficar aguardando um tempo grande, com toda amorosidade, para fazer. Ia fazer algo pela metade, que era o que tinha proposto. Quando chegou na metade, né, do episódio, eu disse assim, não, mas Jesus faria completo. Então, eu vou fazer completo. Chegou na metade, eu falei assim, não, vou fazer mais. É a 2ª milha, né? Aí a pessoa disse assim, não, mas eu era só assim. Aí eu falei, não, mas sabe o que é? Jesus falou para mim que Ele faria mais. Eu não posso fazer como Jesus. Eu não chego aos pés de Jesus. Mas Ele me ensinou a fazer. E eu estou fazendo, porque agora o amor dEle me constrangeu a fazer. Aí ela falou assim, que coisa bonita, isso é coisa de Deus mesmo. Eu falei, é de Deus mesmo, não é minha. Eu sei que é de Deus. Né? E muitas vezes acontece assim. Né? Algo que chega até nós e você fala assim, Senhor, mas não é possível que o Senhor está me pedindo isso. Não é possível que o Senhor está me colocando nessa saia justa. Mas assim como Ele fez, nós devemos fazer. Então, a missão da igreja é a missão de Jesus Cristo. É fazer como Jesus fez, é amar como Jesus amou, é servir como Jesus serviu para a glória do Pai. Foi assim que Jesus fez. E assim, então, nós temos aqui, na nossa primeira parte, trazendo aí um homem curado, que é o início do nosso texto, e que mostra uma atitude assim bem própria da missão da igreja. Né? Esses discípulos que agora, depois de terem andado com Jesus, aprendido com Jesus, recebido o Espírito Santo que o Senhor prometera, eles agora estão fazendo como Jesus faria. E nós vamos ler o texto agora no início, porque nós lemos o final, que segue também ao nosso estudo. Eu vou pedir a um dos irmãos que puderem, faça a leitura para nós de Atos 3, os versículos de 1 até o 10. Atos 3, de 1 a 10. Quem pode ler para nós? Samuel vai ler? Você traz o microfone para ele, para nós? Está aqui na frente, Zé Maria. Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo.
e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Até aí. Irmãos, nós temos aqui um episódio que acontece até hoje. Quanto tempo, quantos anos esse coxo era colocado ali na porta do templo? Quantos entravam ali e viam, e creio eu que davam a esmola? Às vezes, como nós mesmos fazendo, né? Está pedindo um dinheiro, toma logo o dinheiro e está tudo resolvido. E mais um dia, esse homem fora ali colocado para a mesma coisa. O que ele estava buscando? Ele estava ali. E Pedro e João, instrumentos do Senhor, foram enviados à mesma hora que iam para orar. Assim como nós temos horários de vir à igreja. E às vezes cruzamos pelas mesmas pessoas. Às vezes passamos pelos mesmos mendigos. Às vezes passam pessoas aflitas que nós nunca nem vimos. E não atinamos muito bem. Pedro e João chegam. O mesmo pedido do homem. Assim como nós também temos os nossos pedidos e os colocamos diante de Deus. E às vezes recebemos a resposta que nós não esperávamos. Eles pediam o dinheiro. Naquele dia, naquela hora, era aquela a importância maior, a necessidade maior daquele coxo. E Pedro e João ali entravam, outros também entravam. Naquele lugar havia uma necessidade. Mas como as nossas duas lições anteriores falaram para nós, nós precisamos e somos totalmente dependentes de quem? Do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver presente, atuante, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, se nós não tivermos os nossos olhos abertos, como lemos também nas duas lições anteriores, lá em Efésios, quando Paulo fala que continuava orando e orava para que fossem iluminados o quê? Os olhos do vosso coração. Sem a dependência do Espírito Santo e sem a luz que vem dele, nós passamos por tantos caídos ao nosso redor, de inúmeras situações. Doenças, aflições, desespero, necessidades materiais, necessidades físicas, quantas e quantas. Mas se não estivermos cheios do Espírito Santo do Senhor, se não tivermos com os olhos iluminados pelo Senhor, nós não enxergamos nada. E nós não fazemos nada. E passa um ano, passa 2, passa 3, passa 4, 5, 6. E o mesmo coxo lá na porta, lá na esquina, lá no semáforo, lá no nosso serviço, lá no nosso bairro, do vizinho ao nosso lado, o colega de trabalho, o amigo que nos chega. Conversamos, falamos 1000 coisas. E nada acontece. Mas ali estavam Pedro e João. Eu creio que com o coração inflamado para continuar a fazer o que Jesus fez junto com eles. E que às vezes alguns momentos comoveram eles. E alguns outros eles ficavam até sem entender, né? Até sem entender por quê. Mas agora, com os olhos abertos, agora cheios do Espírito Santo, eles fizeram como Jesus. E eles falaram, olha aqui para nós. Irmãos, vocês já imaginaram o que aquele coxo sentiu quando Pedro e João, ele pedindo dinheiro, e Pedro e João falam assim, olha aqui para nós. Troquemos de lugar. Sejamos o coxo, sejamos Pedro e João nesse momento. O que os irmãos acham que se passou naquele momento? O que Pedro e João queriam dizer? E o que o coxo sentiu naquela hora? O que será?
Os irmãos têm uma ideia que muita coisa passa na cabeça da gente, né? Mas eu creio, assim, na nossa compreensão, assim, muito limitada, que o coxo deve ter pensado assim, olhar para vocês, eu não estou aqui querendo olhar para a cara de quem está passando, eu estou precisando da esmola. Eu preciso é da esmola. E quantas vezes alguém já falou assim para nós, né? Às vezes fala assim, eu vou olhar seu carro, você me dá um dinheiro aí? Eu preciso de um dinheiro, ou às vezes eles até quase obrigam a gente a dar o dinheiro. Eu quero o dinheiro, moça. Falam desse jeito. E Pedro e João falam assim, olha bem para nós. Mal sabia aquele coxo o que aquelas palavras estavam expressando. Eu não tenho dinheiro, moço, mas o que eu tenho, eu vou te dar. E ali naquele momento, o Espírito Santo do Senhor agiu. Os olhos daqueles homens estavam abertos e o Espírito Santo agiu. E quando o Espírito Santo age, o milagre acontece. E o pedido do coxo foi muito além do que ele esperava. Porque o Senhor Deus é assim. A palavra nos garante que o Senhor nos dá muito além daquilo que nós pedimos. E dá mesmo. Os irmãos sabem, já experimentaram, que Ele dá mesmo. Pode falar, Samuel. Deus dota a igreja também de autoridade. Eu gosto muito desse texto, quando Pedro não enrolou, né? Não levou aquele coitado lá na conversa. Ele foi decidido, ele tinha certeza de que o Espírito Santo faria a obra que o próprio Espírito Santo mandara fazer. Ele falou assim, olha para nós, né? E ele, naturalmente, né? Esperando alguma coisa, como diz o texto, olhou. Então, ali houve uma autoridade de Pedro e houve uma obediência do paralítico. E aí ele só teve a ganhar, porque ele ganhou tudo, principalmente o Espírito que o impulsionou a ficar pulando de alegria e glorificando e louvando o Deus que fez aquela obra nele, por intermédio de Pedro. Que coisa maravilhosa, né? Nós sentimos ali, então, cumprindo o que Jesus Cristo mesmo diz, né? Quando em algum momento ele falou, né, eles admirados do que Jesus fazia, e eles falaram, vocês farão essas obras e outras maiores farão. Né? Então, estava ali naquele momento, eles cheios da autoridade, e eles falaram com segurança. E como Samuel disse, não precisou de um discurso grande, não. E o Espírito Santo agiu. E agiu fazendo a obra de forma que nós vimos aqui. Foi completa. Porque naquele momento que o coxo recebera, além do que pediu, porque recebera um milagre, ele se colocou de pé e entrou com eles, saltando e louvando a Deus. Saltando e louvando a Deus. O louvor que nós precisamos tanto nos momentos compreender e expressar, evidenciar. Porque às vezes nós compreendemos, nós queremos, mas nós sentimos uma inibição em evidenciar esse louvor. Mas ali tudo aconteceu. E aí surge uma oportunidade de completar a missão. O que é que acontece? Nós vemos então aí um povo incrédulo. O que o verso 11 fala para nós? Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão,
o verso 12, à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Então o povo ficou assim atônito, incrédulo diante do que estava vendo. Assim como viram quando Jesus andou sobre as águas. Ficaram abismados, acharam que era um fantasma. O poder de Jesus parecia algo assim que deixava todo mundo assombrado. E ficava assim. Ou, às vezes, não estavam acreditando no que viam. Tinham que conferir, mas era ele mesmo o coxo. Irmãos, a incredulidade ali era de quem? Quem que era esse povo incrédulo? Os judeus. E os judeus tinham conhecimento de quê? Da palavra. E eram os judeus incrédulos. Será que hoje nós, conhecedores da palavra, não temos ainda reações assim, irmãos? Será que não? Como nós somos, o Senhor está falando para nós hoje. Quantas vezes nós oramos e pensamos assim, mas será que isso vai acontecer? Ou quando acontece, nós perguntamos, mas isso aqui realmente foi milagre? Foi um milagre? Da mesma forma, ali nós vimos um povo assim. Mas aqueles homens cheios do Espírito Santo, agora com os olhos iluminados, aproveitam então a oportunidade e começam então fazer o quê? A pregar. Eles começam a pregar. E aí a pregação é completa. Então, aí eles, diante desse povo incrédulo, então nós vamos ver uma parte de igreja seguidora, Pedro e João, igreja seguidora, e que evidenciam um Deus atuante, e falam completamente. Apresentam o amor de Deus, apresentam o pecado do povo, apresentam a justiça e apresentam o plano da salvação. É nessa hora que eu vejo a oportunidade. Um acontecimento, que foi a cura daquele coxo, e se desdobrou para o outro lado, que eles aproveitaram a oportunidade para falar a verdade, assim, olha, está vendo isso aqui? Quem fez foi Jesus, que vocês crucificaram. Não é que fala no final do texto aí? Que vocês crucificaram, mas que Deus ressuscitou. E depois dá a oportunidade a eles. Que vocês mataram, que vocês crucificaram, mas ainda há tempo. Arrepende dos seus pecados. Ele fala aí no texto. Então é isso que eu chamo de oportunidade. As oportunidades surgem. Surge assim. Isso é maneira de dizer, mas é que Deus nos oferece a oportunidade. E nós não podemos perdê-las. E um grande problema que nós temos é identificar as oportunidades. A gente deve orar muito para que nós possamos, Deus iluminar nossa mente, nosso coração, para que possamos identificar as oportunidades e não perdê-las, como foi o caso do texto. O caso do texto, Então, a palavra nos ensina a pregar e as oportunidades o Senhor coloca. E Ele nos ensina a fazer isso em tempo e fora de tempo, E a gente lê muito, assim, sobre fatos e livros, que narram experiências. E eu queria compartilhar aqui com os irmãos num artigo do reverendo Ronaldo Lidório, ele conta de que quando ele estava no seminário no Recife, por volta dos seus 17, 18 anos, e ele já sentia muito grande o desejo de evangelizar. E lá no seminário, deram uma igreja de periferia para ele fazer um trabalho de evangelização, e ele foi. E ele disse que ia a pé, e passava em frente a uns prostíbulos, já existiam grupinhos lá, as bocas,
passando droga, e tinha um senhor de uma mercearia, que diz ele que sempre que passava, estava sozinho na mercearia, né, por volta da tarde, 6 horas, lá estava o senhor da mercearia sozinho. E ele diz que, naquele caminho, passando todos os finais de semana, sexta ou sábado, ele pensava assim, eu preciso de falar de Deus para esse senhor dessa mercearia. Aqui no meio desse lugar, né, com essa mercearia, não tem cliente nenhum, porque eu, vendo esse homem, eu preciso falar de Deus para esse homem. E um dia ele disse que criou coragem e entrou. E aí falou com ele assim, moço, eu sou seminarista e eu queria falar do evangelho para o senhor. Aí ele disse que o senhor da mercearia olhou para ele e falou assim, olha, como que é mesmo o seu nome? Ele falou, eu me chamo Ronaldo. Ele falou, Ronaldo, eu não gosto de crente, eu não gosto de igreja e não gosto de Jesus, não. Mas eu vou te dar 5 minutos, você fala aí o que você tem de falar e vai embora. É lógico que ele disse que ficou muito desconcertado com aquela resposta. E aí ele disse que não saiu coisa com coisa. 5 minutos para falar, e ainda mais depois de uma recepção dessa, né? E ele disse que naquele concerto todo falou algumas coisas, mas ele disse que depois nem lembrava direito o que tinha falado naquela pressa, diz ele que acha que não gastou nem 5, que foi só uns 3. E aí o moço da mercearia viu ele desajeitado e falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, Ronaldo, sempre que você quiser passar aqui e falar assim, há uns minutinhos, você pode falar, viu? Aí ele disse que pegou o homem por essa palavra. Sempre que você quiser, ele falou, pois então, é sempre. Todo fim de semana eu vou passar aqui. E ele disse que passou 1, 2, 3, 4, 5, né? Lá depois do 6º, ele disse que falava, ele chegava e ele disse que já tinha se tornado amigo do homem da mercearia e falava assim, Ronaldo, parece que hoje você está muito cansado, senta aqui, eu vou te dar um copo de suco e hoje eu mesmo vou me evangelizar. Eu já decorei todos os textos que você fala para mim, já sei todas as palavras que você fala, aí hoje eu mesmo vou me evangelizar. E aí ele disse que falava assim, tudo bem, então o senhor pode se evangelizar? Aí depois, no finalzinho, o senhor me dá aqueles minutinhos para mim falar? Aí ele falou, tá, assim, bem breve, mas eu mesmo vou me evangelizar. Aí tinha dia que ele falava assim, Ronaldo, você quer que eu me evangelizo com apelo hoje ou sem apelo? Porque todo dia você faz apelo. Aí hoje você quer que eu me evangelizo fazendo apelo ou sem apelo? Aí ele disse que os dois brincavam assim, né? E assim ia. E foram tempos afins aquela coisa, né? E o Ronaldo disse que pensava, gente, mas não acontece nada, né? Esse homem brinca, faz piada e faz desse jeito, mas eu não posso desistir. E continuou. E ele disse que depois de muito tempo, no final de semana, chegou lá e ele repetiu, Ronaldo, hoje eu mesmo vou me evangelizar. Aí, você quer que no fim eu faça o apelo? Ele falou, faz. Aí ele falou, então, aí você faz e depois no fim eu faço uma palavrinha. E ele disse que o homem falou. E o Ronaldo disse que ele começou a falar, e ele abaixou a cabeça, e lágrimas caíram, e ele falou assim, hoje eu vou aceitar esse Jesus que você tem falado. Aí o Ronaldo disse que naquela hora não entendeu muito bem, mas depois ele falou, naquele dia, naquele momento, o Espírito Santo do Senhor agiu, porque o Senhor Deus é soberano. Ele tem a hora certa, o lugar certo, o tempo certo, o modo certo. E, às vezes, nós começamos até a questionar o tempo do Senhor. Né? Eu não sei se com os irmãos já tem acontecido isso, comigo já me aconteceu. Às vezes, nós questionamos o tempo do Senhor. Nós questionamos o modo do Senhor. E nós ficamos, às vezes, desfalecidos. Mas o Senhor Deus é soberano. E quando o Espírito Santo do Senhor age, do modo como Ele age, no dia, no lugar, do jeito dele, ele opera maravilhas, para a honra e glória do nome dele. Então, irmãos, é assim que ele nos ensina a fazer. E era assim que Jesus fez. Não foi assim que Jesus fez com Zaqueu, com a mulher samaritana, com tantos e tantos outros. Por onde ele passava, curando enfermidades, se era necessidade de perdão, ele oferecia o perdão. Se era carência material, ele multiplicava pães, transformou água em vinho.
a oportunidade no lugar certo, do jeito certo, conforme o plano, o propósito de Deus, que nunca muda, nunca falha. Mas demanda amor, demanda tempo, demanda serviço, irmãos. E às vezes a gente começa a cansar no meio da caminhada, né? Começamos a cansar com o vizinho que está do nosso lado, com aquele familiar que cada dia parece mais duro, com aquele colega que cada vez debocha mais. Às vezes a gente começa a cansar. Mas o Senhor Deus nos ensina, prega em tempo e fora de tempo. Quem faz a obra sou eu. Não fique preocupado, não sofra não. O poder é o do alto. E quando chegar a hora, Ele faz. Na sua soberana sabedoria. O nosso Deus é assim. E esse texto mostra bem claro para nós. Né? E eu creio que aqui, nesse momento, os Pedro e João, quando falam, olha para mim, eles estavam, então, compreendendo tudo isso. E ali estava o amor, o serviço. Estava o parar para ouvir. E assim é no nosso dia a dia também, irmãos. Né? A gente aqui, só para finalizar, eu queria voltar a um outro texto que nós temos em Lucas, no capítulo 10, o verso 29 a 37, irmãos. Quem puder e achar aí primeiro, podia levantar a mão e o Zé Maria leva o microfone e lê para nós. Lucas 10, 29 a 37. Lucas 10, 29 a 37. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia para aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Irmãos, aí só para fechar então, a missão da igreja no dia a dia envolve tudo isso. E nós podemos fechar com as 3 palavrinhas que eu disse, amor, serviço e obediência. Gasta tempo. Gasta renúncia, gasta às vezes abrir o nosso bolso e doar, gasta submeter a situações que às vezes são, no momento, desagradáveis à primeira vista. Mas é assim que Jesus cumpriu a sua missão. E é assim que Ele nos ensina a cumprir. Quantos caídos pelo meio do nosso caminho? Quantos à beira da nossa porta? Quantos nos lugares que nós, às vezes, até nunca passamos, mas um dia vamos passar, seja por acaso, nas nossas concepções humanas, ou segundo o propósito de Deus, que é sábio e que é perfeito.
Então, muitos caídos, necessitando de todo o nosso olhar como missionário, que fala, mas que também faz. Porque não adianta só falar. Nós temos também que fazer. Temos que mostrar que nós, como Cristo fez, nós também fazemos. É fazer como Cristo fez. Amar, servir e obedecer. E envolve muitas vezes o nosso testemunho, né? Que é Ele que às vezes fala tão alto. E é nele que o nome de Deus se torna conhecido e será exaltado. Que é o propósito do nosso serviço. E é para isso que nós fomos criados. Então aí, irmãos, João e Pedro ali diante daquela situação. E Pedro ousadamente faz a sua segunda pregação. E aqui ele mostra tudo, como nós vimos no começo, né, quando lemos a nossa referência aí, ele dirige ao povo e aí ele fala, não fui eu. Agora ele já faz diferente, agora ele não está falando para eles olharem para os dois e verem nos dois poder, não. Ele está falando, não fui eu, não foi João, mas foi quem mesmo? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. E aí ele mostra tudo o que fizeram. E aqui ele fala para nós tudo o que nós temos feito com o nosso Jesus. Qual tem sido a nossa atitude com o nosso Jesus que tudo fez por nós? Então aqui eles apresentam e eles falam, não olhem para nós. Nós vemos a atuação, algo que muitas vezes, hoje, no nosso coração, e que o pecado, né, tem entrado e atrapalhado muito o nosso trabalho missionário. Porque, irmãos, nossa tendência hedonista, narcisista, tem impedido demais. Porque primeiro nós queremos ser servidos. Se tiver tudo bem para mim, se for para mim ir numa situação bem confortável, se me levar lá de carro, e olha que não é de qualquer jeito, não. Ah, não tem jeito, para mim não dá, porque eu não suporto dormir assim, eu não dou conta de ficar dessa forma. Nós queremos primeiro ser servidos, nós queremos primeiro o nosso bem-estar. Se nós não estivermos muito bem acomodados, nós não vamos, não. Não conte comigo, não. E depois, irmãos, a outra questão que atrapalha muito é que nós nos achamos os tais. E não só nos achamos os tais, como queremos que os outros também nos achem os tais. E isso tem prejudicado. Se não reconhecerem que foi eu que fiz, que foi eu que levei, que fui eu que falei, nós ficamos amargurados. E às vezes até mudamos de igreja. Porque nós queremos ser muito bem servidos, queremos sentir muito bem confortáveis. E queremos ser os tais. Se não aparecer, não conte mais comigo. Que Deus nos perdoe por esses momentos em que, às vezes, isso atrapalhou o nosso ir, o nosso fazer, o nosso amor, o nosso serviço, a nossa obediência. Porque muitas vezes acontece assim. Mas aqui Pedro e João pararam. Eles pararam antes de entrar. Pediram para aquele homem olhar para eles. Foram muito francos com eles e depois humildemente disseram, não olha para nós não, porque não fomos nós não. O que fez isso aqui foi o poder daquele
aquele que vocês conheceram um dia e fizeram assim, 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 assim com ele. Mas vocês fizeram por ignorância. Olha o amor sendo demonstrado aí. Vocês fizeram por ignorância. Olha o aprendizado de Jesus Cristo em ação. Vocês não sabiam o que estavam fazendo. Mas ele amou e amou até o fim, indo à morte, para que vocês e para que todos aqueles outros que vierem a reconhecê-lo possam alcançar a salvação. Abertamente, de modo muito completo. Porque às vezes nós ficamos tão cheios de cautela, né, quando vamos falar, e vamos apresentar o evangelho assim, tendo um cuidado danado de não mostrar o pecado do nosso irmão, porque senão eu vou ofender o meu irmão. Eu vou ofender ele se eu fizer isso. Né? Eu já tive momentos assim, que eu senti constrangimento. E eu tive momentos de orar muito ao Senhor. E hoje o Senhor tem me libertado e me dado coragem de não me constranger diante do momento em que o pecado precisa ser manifestado. Então, nós precisamos mostrar que a pessoa está vivendo em pecado. Daquele jeito, ele não está certo. Não é a forma que Deus abençoa. Mas que o Senhor perdoa o pecador, que o Senhor ama o pecador e que o Senhor quer salvar o pecador. E nós não precisamos ter vergonha de fazer isso. E o Senhor nos honra, e o Senhor vem e completa a obra, porque o Espírito Santo que veio, ele convence o mundo de quê? Do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, irmãos, por que temer? Por que envergonhar? Né? Assim, já caminhando aqui para o nosso fim, nós sabemos que podemos apresentar o Cristo enviado. E que o Cristo enviado está conosco até o fim dos tempos. Porque ele disse, ide, mas ele falou, eis que estareis convosco todos os dias. Ele não falou assim, agora vocês se viram. Eu estou indo, vocês vão, como o Pai me enviou, eu também vos envio, e vocês se virem. Não. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ide, ame, serve, obedece. E eu estou convosco, você não está sozinho. Irmãos, e tem momentos que nós precisamos, às vezes, né, sentir isso e colocar isso realmente à prova. Eu não sei quantos leem aquele jornal Ultimato aqui, né? Acho que alguns irmãos leem, né? Há uns tempos atrás foi publicado de um juiz na China que era crente e que sempre, nos momentos oportunos, ele pregava o evangelho do Senhor Jesus. E ele já havia sido advertido de que ele não deveria pregar. E ele continuava pregando. E um certo dia, então, resolveram prender aquele juiz. Juiz que era como um juiz federal de alto status aqui para nós no Brasil. E prenderam aquele juiz, buscando-o na sua casa, levando-o algemado, nos braços de 2 soldados ao lado e outros atrás, até o centro policial. E passavam com o juiz pelas ruas para humilhá-lo e para que servisse de exemplo para que outros não falassem de Jesus Cristo. E diziam que nós tínhamos lá um repórter brasileiro que fez, né, depois passou todo o registro, e ele dizia que os soldados passavam com a cabeça baixa, envergonhados, que as pessoas na rua baixavam a cabeça, envergonhados de ver aquele homem tão íntegro, um homem tão admirável, um homem de uma contribuição inigualável na justiça,
sendo preso por falar de Jesus e preso de uma forma tão humilhante que todos baixavam a cabeça envergonhados, que somente o juiz caminhava com a cabeça para cima. E que não só a cabeça, mas às vezes ele fazia menção de levantar as mãos algemadas, acompanhado aos soldados, e dizia: eu amo o meu Jesus. Eu amo o meu Jesus. E eu quero que todos saibam que eu vou amar sempre o meu Jesus. Só aquele homem não envergonhava. E diz que aquele ato foi um ato que levou a maior conversão naqueles anos, nos lugares por onde aquele episódio, né, fora contemplado e fora registrado. Irmãos, nós não podemos envergonhar do Evangelho. Não podemos envergonhar de falar da justiça, do juízo, do pecado, do amor de Deus pelo pecador. Deus espera isso de nós. O tempo é agora. Os caídos estão por aí. E Deus nos coloca, onde nos coloca, não é por acaso. Nenhum de nós estamos na família em que nós estamos. Não estamos morando aonde nós estamos. Não estamos vivendo até hoje por acaso. Parece-me que Reverendo Hernandes, né, que diz que a missão da igreja é intransferível e inadiável. Irmãos, é hoje, aonde nós formos, amanhã, depois, até o último momento, quando Deus nos chamar. Eu espero, e Ele espera, que nós tenhamos feito tudo para que o que nos restar naquele momento seja só a morte, para chegarmos no céu e podermos dizer: Senhor, aqueles que Tu me confiastes, eu falei do Senhor para eles. Então, irmãos, é uma lição assim muito marcante, pesada nas nossas vidas. A missão nossa no dia a dia. Aonde nós estamos, com quem nós conversamos, aonde nós moramos, onde nós trabalhamos. Lembre que você não está em lugar nenhum por acaso. Que pessoa nenhuma chega até você por acaso. Que as situações que chegam até nós não são por acaso. E assim façamos a nossa missão no dia a dia. Fala, Samuel. O que nós temos que entender, Marta, é que aquele dia era um paralítico. Agora, hoje, nós temos milhares de paralíticos por aí. E usar de misericórdia para com eles também. Porque ali era Pedro e João. Agora nós temos milhares de Pedros e Joãos. Que receberam autoridade, o Espírito Santo, e que têm os olhos abertos, porque o Senhor abre os olhos, né? Está aí. Uberlândia está aqui. E quanta necessidade, irmãos. Eu creio que é momento de nós pensarmos com essa lição. Como Samuel disse, quantos Pedros, quantos Joãos. Eu estou aqui, sou professora, trabalho numa escola, moro em um bairro. Cada um de vocês, na função que vocês exercem, nas pessoas que chegam até a sua casa, que trabalham para você ou com você. Olhemos para Uberlândia e, como segunda igreja, o que podemos fazer? Vamos pensar nisso e pedir que Deus abra os nossos olhos, para que nós possamos enxergar, porque senão nós continuaremos a passar pelos caídos e nada vai acontecer. E a obra esperando para ser realizada.